Vamos falar agora sobre as buscas ao Lázaro Barbosa. Os policiais tentam seguir os rastros deixados por ele na região no fim de semana. Ele teria invadido 2 chácaras. O dono de uma delas diz que Lázaro furtou um queijo, um carregador de celular e também R$30. Como é que ele está se mantendo há tanto tempo assim, fugindo da polícia? Vamos entender melhor agora a primeira reportagem sobre esse caso aqui no BG. Durante o fim de semana, alguns moradores do distrito de Girassol, em Goiás, disseram ter ficado frente a frente com o homem mais procurado do país. Essas pessoas acabam de informar para a Polícia Rodoviária Federal que viram um homem correndo lá atrás. Olha, os policiais, inclusive, estão passando rádio neste momento. Ontem, essa família contou que viu um homem com as características de Lázaro, com uma blusa branca e mochila nas costas, entrando no matagal. Isso que eu vi umas pisadas, né? Aí os bichos saíram para fora, a gente ligou, eu fui ligar para a polícia, e aí a polícia veio. Só ele viram o cachorro latindo, voltou, olharam, viraram, mas ele é rápido. Não tem condições não, ele é rápido demais. No sábado, as buscas começaram pelos rastros deixados por Lázaro durante a madrugada. Ele teria invadido 2 chácaras na região. Em uma delas, o proprietário disse que foram furtados um queijo, um carregador de celular e R$30. Do jeito que ele chegou, ele meteu o pé nessa porta aqui e quebrou ela, ó, tá vendo? Quebrou a porta, ó. Sofá, ele jogou um por cima do outro, ó. Revirou cama, jogou roupa em cima de cama, arrancou as cores da gaveta, tudo, jogou no chão, ó. Bem aqui tinha uma bolsa, ele jogou as coisas que tinha dentro da bolsa, tudo fora. Na outra, o dono acredita que Lázaro passou por lá, porque encontrou marcas de tentativa de arrombamento na janela e sentiu falta de garrafas de leite e um pacote de linguiça. Pegou uma garrafa de leite e um pacotinho de linguiça, né? Mais do que isso, ele não pegou comida. Porque não tinha, né? Ah, não tinha? Não tinha. Aqui estava aberto desse jeito. Estava aberto. Aqui na realidade não tem nada também, né? Tá. Então aqui é coisa que... Mas será que ele pode ter dormido aqui, não, por exemplo? Não, eu cheguei 1h da manhã. Ao redor dessas casas, a polícia montou uma pequena base de operações. E o cerco montado pelos policiais, que antes era de 15 quilômetros, agora diminuiu para 10 quilômetros. As forças de segurança querem evitar que Lázaro consiga chegar na área urbana de Águas Lindas de Goiás, a 5 quilômetros de Girassol. Por isso, uma barreira da Polícia Rodoviária Federal foi montada na BR-070 e todos os carros estão sendo revistados. Desde que Lázaro matou uma família inteira há 13 dias e fugiu, cerca de 70% dos moradores da zona rural daqui de Girassol têm abandonado as suas propriedades durante a noite e só retornam no outro dia pela manhã para alimentar os animais. E segundo a polícia, como muitos deles percebem as suas casas reviradas, o principal suspeito acaba sendo Lázaro. Você acha que foi ele? Foi ele, não tem outra pessoa não. As forças de segurança investigam se todos esses rastros são realmente dele ou pistas falsas para enganar os policiais. O cara passou aqui, hein? O chuveirinho acabou de ser apagado. O que tem dificultado o trabalho da polícia é a mata extensa e fechada do Cerrado Goiano. O distrito de Girassol, na cidade de Cocalzinho, está localizado a 70 quilômetros do centro de Brasília e é muito bem conhecido por Lázaro, que se criou na região. Segundo moradores, ele também costuma caminhar pelos rios, onde não deixa rastros. Polícia! Polícia! Opa, é polícia! Polícia! Acostumado a fugir da polícia, como fez por 15 dias em 2008 na Bahia, Lázaro também tem muitos amigos na região. E a polícia não descarta que ele possa estar recebendo ajuda. O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, divulgou um novo número do Disque Denúncia, 61 99839 5284. A gente confia na polícia e tudo, mas a gente não sabe, né, a reação do psicopata lá, o que ele vai fazer e tudo, né? A caçada ao serial killer, o principal sentimento de quem vive na região em que Lázaro Barbosa está fugindo há 13 dias, é o medo. As famílias estão unidas para tentar de alguma forma se proteger desse bandido, esse psicopata que há 13 dias foge da polícia. Muitas pessoas, inclusive, estão deixando a própria casa
e vivendo em carros, com medo de serem surpreendidas à noite por esse assassino. Essa família mora em uma chácara a 20 quilômetros do distrito de Girassol. A mulher está grávida de 5 meses e tem outros 4 filhos. Com medo do fugitivo Lázaro Barbosa, eles decidiram dormir na porta da escola municipal, usada como base pelos policiais. Eu estou aqui não é para me aparecer, não. Eu estou aqui para proteger meus filhos, porque uma mãe, ela aborre e mata pelos seus filhos. E estou grávida também, preciso cuidar da barriga também. É pelo meu filho que eu estou aqui. E vocês vão voltar para dormir aqui de novo? Quantas vezes for necessário. Na última sexta-feira, Jorlene interrompeu uma coletiva de imprensa com o secretário de Segurança Pública de Goiás e pediu para que os moradores da região, que conhecem bem a mata, acompanhassem os policiais. O secretário respondeu que não iria colocar essas pessoas em risco. Eu não vou botar paisano, eu não vou botar não profissional na atividade. Tá? Eu tenho policial para fazer isso, eu tenho gente para trabalhar nesse sentido. E profissionais do mais alto gabarito, os melhores do país, estão aqui hoje. O meu marido conhece a fazenda, né? Cada vizinho conhece a sua fazenda, né? E entraria junto com a polícia e cercaria sim. Eu tenho para mim que na questão de 3 horas, 4 horas, eles pegariam sim, com toda certeza. Muitos moradores da zona rural deixaram suas casas e estão morando com familiares nas cidades. Mas eles precisam voltar para lá de vez em quando. Para isso, eles vêm até aqui na base montada pelos policiais e pedem escolta. Foi o que a Viviane fez. Ela e a família deixaram o sítio onde moram há alguns dias e estão na casa de parentes, em Águas Lindas de Goiás. No dia que eu deixei minha casa, estava dando limpeza na casa, tirei os trem para lavar. Aí larguei tudo e fui. Você saiu correndo? Saí correndo, não carreguei só 2 pecinhas de roupa e fui embora. Ela e o marido moram em Girassol há 10 anos. Eles alimentaram os animais e já vão voltar para a cidade. Enquanto eles não acharem ele, nós não vamos ter paz não. Porque eles não sabem onde é que ele está. Aí a gente vai ter que ficar nessa. Indo e voltando, ainda entrando aqui com alguém que escolta, porque a gente não tem coragem de entrar aqui sozinho. Voltamos a falar do caso Lázaro porque o repórter Roberto Cabrini conversou com exclusividade com a mulher de Lázaro Barbosa. Nessa primeira parte da entrevista, ela vai falar sobre a relação com ele, diz que ele era um bom marido, um bom pai. Toda mulher pensa isso do próprio marido, né? Sem saber que ele tinha uma vida paralela. Mas que depois do que aconteceu, ela passou a sofrer ameaças. Veja só o primeiro trecho dessa entrevista. Esta é Ellen, a mulher de Lázaro. Ellen, como é que está a sua vida ultimamente? Assim, virada de cabeça para baixo, né, Cabrinho? Vamos falar sobre tudo isso? Vamos, sim. Podemos sentar? Sim, fica à vontade. E esta é a filha do casal, de olhos brilhantes e ávidos, ela tenta entender o porquê da foto do pai estar o tempo todo na TV. A sua filha com o Lázaro tem hoje 2 anos. Um dia ela vai crescer. Como é que você pretende contar a ela sobre tudo isso? Ai, eu não sei nem como. Já pensou sobre isso? Você já pensou sobre Eu isso? prefiro nem pensar. Com a criança no colo e com a aparência fragilizada, Ellen começa a contar de sua vida com Lázaro. O que a gente quer é a verdade sobre ele. Sim. Então, assim, ele era um bom marido, entendeu? Defina bom marido. Todo casal tem suas brigas, suas arrogâncias, mas de agressão, não. A mim, não. Você nunca notou nenhum tipo de agressividade por parte dele? Não, só arrogância mesmo. Às vezes era arrogante, né? Como todo... Até eu mesmo sou arrogante. Todo mundo tem uma parte de arrogância sua, mas de agressão a mim, não. Porque Você eu sei pretende que a sua filha dele... continue tendo um contato com ele? Sim. Porque ainda Mesmo que isso signifique uma visita na prisão? Tem essa parte também, né, Cabrini? Mas o amor dele pela filha dele é verdadeiro. Você não tem dúvida disso? Não. E por você? Por mim, o quê, assim? O amor? O amor dele por mim é verdadeiro também, mas eu acho que não... eu não quero viver essa vida mais de ter que estar... Assim, eu não quero viver essa vida de ter que... Porque mesmo ele estando preso, eu vou estar junto. Se eu for ter que estar visitando ele, entendeu? Ele foi uma pessoa boa pra mim, mas a confiança acabou, cara.
São 2 horas de conversa. Você tem receio que o Lázaro seja morto? Tenho. Tenho, porque ele não quer se entregar, né, Cabrinho? Como é que você acha que está a mente dele nesse momento? Não sei, eu acho que ele tá ali, pelo jeito ele tá pra matar ou morrer, né? Porque ele não quer se render. Pelo que ele mostra, ele não quer se entregar. Tensão, emoção extrema. Você tem recebido ameaças? Assim, eu ouço boatos só. Que hoje mesmo uma mulher me falou ali que pra mim não ficar andando na rua, né? Porque eu fui me encontrar com os policiais ali. Aí ela falou pra mim não ficar andando na rua, porque tem muita gente me comentando em ônibus. Por que não pega a mulher dele, mata, corta o pescoço, mata, pra ver se atinge ele, já que ele não se entrega. Entendeu? Então a gente tem medo. Ele Confidências. É justo que ele seja visto como um monstro? Pelo que ele fez, não como um monstro, mas como um assassino, né? Muito cruel. E assim... Fala assim, 10 mortes, você deve ter ouvido isso. Já ouvi. 10 mortes. 8, 10, né? Já Desabafos. Você tem acompanhado as descrições que as pessoas têm feito a respeito dele? Sim. O que você tem ouvido falar sobre ele nos últimos dias? Que ele é maníaco, né? Psicopata. Que quando ele ia roubar, fazia as pessoas tirar a roupa. Não, isso é... Eu acredito, mas não consigo aceitar o porquê, né? Você está se perguntando muito isso? Sim. E apelos. Você sabe que, independente do que aconteceu, todos nós chamamos, não apoiamos o que você fez, jamais, mas... Mas estamos aqui. A gente não apoia o que você fez, mas a gente te ama pelo que você foi com a gente. E não tenho mais o que falar, só para de fazer vítima. Para de atirar nos policiais, porque esse é o trabalho deles. Eles também têm família, têm filhos que são apegados a eles, têm esposa. Então, se você estiver assistindo, a gente só pede que você se entregue. E pague pelo que você fez, né? É um apelo de todo mundo, né? Para que ele se entregue, para que ele pague pelo que cometeu. Eu acho que o cara tá tão transtornado, tão obcecado em continuar fugindo e com medo de ser morto também. Ele sabe que existem 400 policiais fortemente armados na cola dele, o cara não vai se entregar. O cara não vai se entregar. Como dizem, é um cara mateiro, um cara acostumado a andar em rio, a comer o que tiver na mata. Mas quem sustenta esse cara há tanto tempo? Como é que ele consegue ficar tanto tempo assim fugido da polícia? Você vai ver agora comigo mais um trecho dessa entrevista exclusiva que o Roberto Cabrini fez com ele, com a esposa do Lázaro Barbosa, o homem mais procurado do país. Pode rodar. Que tipo de criação o Lázaro teve? Como é que ele foi criado? O Lázaro sofreu agressão, né? Porque ele falava que o pai dele batia muito nele e um dia ele caiu lá onde eles moravam e não sei se foi as costas, mas ele se machucou, chegou na avó todo ensanguentado. E aí a avó dele, sabendo, né, dos relatos de agressão, sabia, né, que ele era muito judiado, ele disse que chegou lá pedindo remédio para a avó dele. A avó dele estava lendo a Bíblia, tirou a Bíblia e falou, foi o Naldo? E ele, não, vó, só quero remédio, eu caí. E aí disse que ela saiu até a casa onde eles moravam, né? Achando que tinha sido o pai dele, que tinha batido nele e que ele não queria falar, né? E aí chegou na porta e só deu tempo de perguntar, cadê Naldo? E infartou. E morreu. A pior lembrança que ele guarda da infância é esse episódio da avó dele. Sim, guarda. Ele tem... Que a avó dele infartou. Sim. O Lázaro se sentiu culpado? Sim.
Porque a tia dele relata que ele se sentiu culpado porque chegou lá todo ensanguentado, né? Então deu um choque na avó dele. Isso não justifica o que ele fez, né? Mas ele foi uma pessoa muito judiada na infância. Eu acho assim que o pai dele não deveria dizer que tinha arrependimento de ter tido ele. Ou seja, ele tem traumas de infância? Tem. Principalmente em relação ao pai? Sim. Tanto que ele falava que quando fosse registrar a filha dele, ele não queria que ela tivesse o sobrenome do pai dele. Mas ele não mostrava raiva nem ódio, só falava. E em relação à mãe? Em relação à mãe, não falava nada. O problema sempre foi o pai? Sim. Qual o maior trauma que o Lázaro tem da infância? Não... De ter sido judiado muito pelo pai. De ter visto muito a mãe dele apanhando. Tanto de marido quanto de padrasto. Entendeu? E eu acho que o maior trauma dele foi esse. Tanto que ele relatava que ele não gostava, que às vezes dava uns tapinhos, né? Brigava com ela assim, firme mesmo, botava de castigo, ele não gostava. Às vezes eu botava ela em cima da cama e ela ficava chorando, né? Chamando ele pra ele tirar, porque filho é assim, quando a gente é assim, Ele nunca fazendo bateu coisa nela? errada, ele... Não era de bater nela. Nem você? Não. Só às vezes dou uns tapas nela mesmo, mas não forte, né? Quem? Eu. Você? Ele não? Sim, não. A mulher de Lázaro hoje tem medo de sair na rua. Ellen vive praticamente escondida. Por questões de segurança, não revelaremos onde ela está. Ela imagina dias melhores para ela e a filha, mas a tempestade promete ser longa. Ela procura proteger a pequena. Ellen, você tem receio de que ele apareça aqui à procura da família dele, procure vocês? Olha, Cabrinho, eu tenho porque... Você gostaria que ele viesse? Não. Mas você pensa sobre isso? Penso porque ele vem atrás da filha dele. Se ele tiver uma oportunidade de sair dessa mata e vir, ele vem. Entendeu? Porque ele tá assim, virado, não sei como é que tá a cabeça dele, mas parece que ele lembra da filha, né? Como é que você sabe disso? Porque o policial me disse ontem que ele invadiu uma chácara e disse que ele ia fazer não sei o que, no relator também, com os reféns, e quando apareceu uma mulher com uma criancinha, ele liberou os reféns, alguma coisa assim. Disse que não ia fazer mais nada por causa da criança. Digamos que ele veja aquilo que você está dizendo. O que você falaria para ele? O que é que foi que aconteceu nessa mente, né? Esse coração. Quero um marido tão bom e um pai também. O que aconteceu nessa mente, nesse coração? Que revolta foi que te levou a fazer isso? Peço que você se entregue. A sua filha te ama muito. Você sabe disso. Nos primeiros dias ela estava sentindo muito sua falta. Tava chamando o Mo dela. O papai dela, acho que ela tava... que ela é uma menina muito inteligente, acho que ela tava percebendo o que tava passando no jornal. E tava orando na cama, falando de Jesus. Não deixa papai fazer mal não, Jesus. Você imagina a filha pedindo para que não façam mal para o próprio pai? Um assassino? Agora imagine a cabeça dessa família, né? A esposa que tinha o marido, segundo ela, um homem bom, um pai bom para a própria filha, e o cara que tinha uma personalidade completamente diferente do lado de fora de casa. E agora, não sei se você concorda comigo, você que está acompanhando o Balanço Geral. Você acha que justifica os traumas que ele teve na infância por ter sido agredido
pelo pai, pelo padrasto, ter visto cenas de violência dentro de casa, será que justificam o fato dele se tornar um assassino? Ele tem um trauma na vida, a gente entende. Poxa, não é fácil viver o que ele viveu. Agora, você justificar isso assassinando outras pessoas, passa do ponto, né? Passa do limite do aceitável. Você acha que ele vai se entregar? Você acha que se ele tiver na mira de um fuzil da polícia, ele vai se entregar? Ele não vai se entregar. Ele não vai se entregar. Ele sabe que está sendo procurado. E a polícia, já ouvi do secretário de Segurança Pública, de alguns policiais que deram entrevista, que eles não querem matar o Lázaro. Eles querem prender o Lázaro vivo. Para que ele possa pagar pelos crimes que cometeu. Para que ele possa responder a um tribunal, para que ele possa sentar no banco dos réus e para que ele possa explicar o tamanho dessa crueldade. O próprio pai que o classifica como um monstro, o pai que pede desculpas, peço desculpas aos familiares que foram vítimas do meu filho. Os pais se separaram ainda jovens, ele foi criado pela mãe e pelo padrasto e está embrenhado no meio do mato, ninguém sabe onde ele está, a própria polícia não sabe. Uma hora está numa casa, outra hora está numa mata, outra hora está numa nascente. E as pistas desencontradas não ajudam o trabalho da polícia. Tem mais um trecho da entrevista exclusiva feita pelo Roberto Cabrini, conversando com a mulher dele. Ela falando do passado do Lázaro, quando conheceu ele, qual era o contexto da história. Quando ela, que se apaixonou por um homem, não sabia que ele tinha um passado ruim assim, não sabia que ele era um assassino, até porque ela disse que era um pai dentro de casa, um marido dentro de casa, que tinha inclusive se aproximado da igreja e se tornou um psicopata. Mais um trecho dessa entrevista exclusiva na tela do Balanço Geral. Diálogos tocantes. A conversa agora chega ao seu momento mais tenso. O que você sabia sobre o passado dele? Só que ele tinha matado uma pessoa na Bahia. Tanto Isso que ele eu contava? achava... Não, a família, né? O que ele contava sobre isso? Porque depois que ele matou a primeira vez na vida dele, a vida dele nunca mais foi a mesma, né? Vocês falavam sobre isso? Ele falou uma vez só pra mim, né? O que ele te contou exatamente? Não falou sobre homicídio, só falou que se arrependia. E você chegou a ficar com receio de estar junto com uma pessoa que tinha cometido um crime? Não, porque assim, eu achava que ele já tinha pago pelo que ele fez e ele era uma pessoa muito gente boa. Hoje você deve estar refletindo muito, né? Sobre os atos que ele cometeu, sobre tudo que você viveu com ele e tentando encontrar respostas. Sim. Você tem pensado sobre isso? Tenho bastante e, uma decepção muito grande, Cabrini. Eu não sei o que aconteceu, não sei. Quando ele sofreu um acidente no pé, depois a gente foi pra igreja e Deus falou pra ele, sabe? Que tinha um plano na vida dele e que queria usar muito ele, né? Na presença do Senhor. E que para isso, para Deus mudar ele, para ele mudar, ia ser necessário Deus tocar na estrutura dele. Em que ele acredita exatamente? Deus, Jesus. A ele têm sido atribuídos cultos satânicos. Isso. Isso é verdadeiro? Não acredito. O que você sabe sobre isso? Não, nada. Não tem, Cabrini, não tem. Igual eu relatei que quando ele estava com falta de emprego, né? Quando acontecia alguma coisa que entristecia o nosso coração, sabe? Sempre íamos orar, ele sempre teve fé em Deus. Fala-se de um livro que ele estaria levando na mochila? Você já ouviu falar disso, Eu acho que esse livro ele encontrou pela estrada, porque lá em casa não tinha livro. O único livro que tinha era a Bíblia, né? Por que o Lázaro mata? Não, só ele pode explicar. Qual é a sua resposta para isso? Ou qual a sua desconfiança, a sua suspeita? Não sei, muita tentação do inimigo, né? Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, né? Então eu acho que é isso. Mas também, ao mesmo tempo, fica cômodo, né? Atribuir a forças malignas os atos que são dele. Uhum. Afinal de contas, quem cometeu os atos... Foi ele? Não, eu não teria como explicar para eles, né? Você acha que existe perdão para o Lázaro? Sim.
não tem aquele pecado que Deus não perdoa, né? Você estaria disposta a perdoá-lo e continuar vivendo com ele? Se ele for preso e ficar na prisão? Cumprir pena? Eu acho que não. Não, porque eu não quero mais passar o que eu passei com a polícia. Você foi agredida? Foi. Por quê? Tinha um policial, porque eles queriam que eu desse conta dele, sendo que eu não sabia onde ele estava. Aí o policial pegou, deu 3 ou 4 tapas no meu rosto. E aí quando ele foi pra... Eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus, Carmen. Entendeu? Eu acredito muito em Deus. E ele quebrou o rosto da minha tia e ia pra me bater com o cabo. E aí eu pensei comigo, eu falei, Senhor, eu não acho justo eu apanhar com esse cabo de vassoura. Porque o Senhor sabe que eu não sei onde está o Lázaro. Você diria à polícia? Diria. Diria? Diria. O negócio seu aqui agora é com nós. E agora você fala, a gente vai botar saco na sua cabeça, vamos te afogar na água, né? Isso aconteceu mesmo? Aconteceu. Eu entendi que foi uma pressão, né? Mas ele ainda falou, eu não gosto de criança. Você considera que você foi torturada? Sim. Você tem consciência que se trata de uma denúncia grave essa? Sim. Isso é um abuso. Eles não podem bater na gente assim. Não dá pra generalizar? Não. Porque os policiais civis que me atenderam na delegacia aqui foram maravilhosos. Sobre esse depoimento, procuramos a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, que declarou: as diferentes polícias envolvidas no trabalho de captura de Lázaro Barbosa visam a segurança pública e operam dentro da legalidade. Qualquer notícia contrária será recebida e encaminhada para as respectivas corregedorias. Para terminar essa entrevista, Ellen, o que você gostaria que as pessoas soubessem? Que ele... Assim, eu gostaria que as pessoas soubessem, igual muitos estão falando, que eu era cúmplice, que eu sabia das coisas, que eu tinha que morrer, entendeu? Já vi vários relatos no Facebook. Então, assim, eu queria que as pessoas soubessem que a gente não era culpada. Ele foi uma pessoa pra gente dentro de casa e fora ele foi outra, entendeu? E você não sabia de nada disso? Não, eu não tenho nada a ver e nem sabia, entendeu? Ellen, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Voltamos a falar da caçada a Lázaro Barbosa. Como é que Lázaro consegue sobreviver no meio do mato há tantos dias assim? O que no perfil desse criminoso faz com que ele consiga fugir durante todo esse tempo? Como é que ele tem estrutura emocional, estrutura financeira? Como é que ele consegue comer, dormir? A gente sabe que o Lázaro conhece bem a região onde ele está, que ele sabe andar no meio da mata, inclusive no meio dos rios. Agora, o que mais ajuda esse homem na fuga? O repórter Tom Bueno ouviu especialistas que vão tentar decifrar esse enigma. Reportagem na tela do BG. Um homem que se alimenta como pode, bebe água onde encontra, invade casas em busca de um lugar para tomar banho e uma refeição quente. Lázaro é o que chamam de mateiro, um homem criado na natureza que se vira muito bem no meio do mato. Ele é caçador e tem intimidade com os lugares por onde anda. Mas mesmo com tanto conhecimento, como é possível sobreviver e ainda fugir da polícia durante 10 dias? Jorge Heleno de Araújo é militar da reserva do Corpo de Fuzileiros Navais. Atuou e comandou o grupo de sobrevivência e resgate no Rio de Janeiro. Com mais de 30 anos de experiência, conhece bem a região onde as buscas por Lázaro Barbosa acontecem. Para ele, o controle psicológico do criminoso é um dos motivos que dificultam a captura. Ele é, na verdade, ele é um psicopata, né? Então, com essa psicopatia, ele consegue superar todos os problemas psicológicos. Ele é o dono da razão, ele é o dono da verdade. Então, ele está fazendo aquilo ali como se fosse a coisa mais natural do mundo. O militar da reserva explica que a fuga de Lázaro é mais fácil, porque ele conhece bem a região. Ele conhece as trilhas, ele conhece os alimentos que tem na região, que ele pode aproveitar da sobrevivência, e conhece as maneiras de se camuflar. Juliano é instrutor especialista em sobrevivência no Cerrado. Ele mostra na prática como isso acontece. Um helicóptero que está chegando, ele tem o quê? A audição. Ele vai buscar se alojar. Por exemplo, pensa uma aeronave agora aqui em cima. Vai ter dificuldade visual, né? Mas olha só se ele fizer isso aqui, ó.
a aeronave vai vir, ele escutou a aeronave, olha só. Tem alguém progredindo na mata? Tá tendo ruído, não tá? Ele vai buscar um abrigamento que ele já conhece por ter sido caçador nessa região. Tem algum barranco, a aeronave vai passar várias vezes aqui e não vai ver ele aqui. Um outro fator que dificulta a captura de Lázaro na mata, segundo os especialistas em sobrevivência na selva, é o condicionamento físico do criminoso. Uma pessoa normalmente suportaria no máximo 8 dias, mas a questão física, aliada ao conhecimento e ao estado emocional, tem contribuído para que ele continue despistando a polícia. Ele provavelmente está dormindo mal, então essa falta do sono, né, essa falta do dormir, vai afetar tanto o seu equilíbrio psicológico como o seu estado físico. Para o militar, as buscas não podem parar e nem diminuir. Quando ele para descansar, o corpo repõe energia. Então, é importante que esteja sempre em perseguição, fazendo com que ele se movimente, gaste a sua energia, gaste o seu psicológico. E aí ele acaba se entregando. O especialista em sobrevivência na selva acha que a ajuda de mais homens e mulheres treinados a atuar na mata fechada poderia facilitar o trabalho da polícia. São policiais urbanos, não são policiais de operações especiais em área de selva. Então, se nós levarmos isso para a ponta do lápis, talvez nós tenhamos aí 20 ou 30 policiais em condições de efetuar esse serviço. A maioria talvez nunca tenha entrado numa mata. Então fica difícil conhecer o ambiente operacional tal qual o Lázaro. O militar diz ainda que, por outro lado, cada aparição dele é importante para que as equipes cheguem cada vez mais perto e consigam capturar o serial killer. Cada vez que ele ataca um sítio, ele diz, eu estou aqui. E ele dizendo, eu estou aqui, ele diminui a área de busca. Atenção, atenção, mais uma reportagem exclusiva sobre as buscas a Lázaro Barbosa. Uma equipe da Record TV descobriu o local onde o maníaco montou um acampamento. Tudo leva a crer que foi lá onde Lázaro manteve Cleonice refém. Ela foi a única vítima da família a sair viva de dentro da casa e o criminoso agiu antes de começar a caçada a ele. Cleonice viveu momentos de terror nessa cabana, foi agredida e assassinada. O corpo dela foi encontrado dias depois na região. Acompanhe mais essa reportagem que é exclusiva. Uma mulher sozinha no meio do mato, nas mãos de um assassino. Cleonice já tinha testemunhado tudo o que tinha acontecido na casa dela e depois foi obrigada a percorrer cerca de 7 ou 8 quilômetros, como os moradores disseram, na companhia dele. Olha só, de lá a gente vê que tem um perímetro enorme de mato, é puro mato, uma região muito extensa e por isso a dificuldade da polícia. Cleonice sabia que o pior ainda estava por vir. Ele já tinha tirado a vida dos 2 filhos dela e do marido. E depois trouxe a mulher até esta região aqui, olha só. E mais para baixo tem um córrego. Segundo os moradores, o córrego fica ainda a cerca de 200, 250 metros daqui. A gente vai tentar chegar até o local. Mas é uma região de mata mesmo, mata fechada. O que ela viveu durante todas essas horas? A gente vai tentar mostrar o local onde ele ficou e até encontrar esse acampamento. A gente vai tentar falar agora ó, com o morador. O córrego desce aí, ó. Ele desce daquela serra lá, ó. Desce de lá, ó. Desce de lá e vai nascente, vem cortando aqui, ó. Aí desce aqui. Para nós ir lá já é difícil, que conhece o caminho, imagina para quem não conhece. E agora ninguém mexeu aí para cima, ninguém tem coragem de entrar aí para cima mais. Ninguém, né? Ninguém vai não. Pode faltar água aqui, nego vem pegar água bem aqui na cacimba aí do outro lado, mas não vai lá em cima. E é quantos quilômetros daqui a chácara? Daqui lá parece que tem uns 7 a 8 quilômetros. Indo pela estrada, né? Agora por aí eu não sei, por dentro do mato. A chácara fica para onde deles? Lá para cima, aqui, ó, no rumo desse tipo de coisa aqui, ó. Atrás desse morro? Lá para cima, do outro morro, lá em cima. O senhor teria coragem de ir até a casa a pé?
Pelo mato? Não. Na quinta-feira, eu vim com esse carro pegar água aqui. E quando eu cheguei aqui, que eu estava enchendo uma caixa aqui dentro do carro de água, eu escutei um grito alto e fino na quinta-feira. E aí acontece, era mais ou menos 9h30 para 10 horas da manhã. Aí eu fiquei olhando, caçando, aí eu vi que lá em cima do morro tinha um homem montado no cavalo. Aí ficou tipo olhando para cá, né? E aí eu terminei de encher a caixa de água ali e subi aqui e fui embora. Isso foi na quinta-feira, quando foi no sábado para achar o corpo dela aqui. Então, provavelmente ela não estava morta ainda, devia estar amarrada aí dentro, né? Aconteceu uma coisa dessa. Deu aquele grito bem forte. Aí eu olhei assim, fiquei caçando. Aí foi quando eu vi o homem lá em cima montado no cavalo. Será que não era policial, não? Eu acho que não. O senhor nem imaginava? Nem imaginava que estava por aqui, né? O senhor fica assim, sim? Ah, isso foi ruim demais, a gente tem família. Quem tem família não gosta disso, né? Se eu soubesse que era isso, tinha chamado o pessoal, nós tínhamos entrado para dentro do mato. É horrível. Um monstro, né? Fazer uma coisa dessa, acabar com a família. Mexeu com toda a população, né? O Brasil todo tá vendo uma coisa dessa e todo mundo sente. Ou de casa? Tem muitas casas abandonadas, eu acho que essa aqui é uma delas. E muitas casas que até tinham famílias, mas que essas famílias saíram. Segundo a polícia, de cada 10 casas, 7 foram deixadas pelos próprios moradores porque eles estão com medo. Ou seja, mais uma dificuldade. Por isso ele está entrando nas casas, por isso ele está conseguindo se abastecer com armas que a gente sabe que muitos moradores têm para se proteger e também se alimentando, tomando água, enfim. Olha, o mato está aqui em mim, né? Olha só. Mas lá dentro, os moradores disseram que o mato, às vezes, fica assim, acima da cabeça. Só realmente um mateiro, uma pessoa que entende de mata, que consegue sobreviver tanto tempo assim. E o mais impressionante, esse homem que escala árvores, que às vezes dorme no topo das árvores, que cava buracos, que se esconde em grotas, ele teria feito este acampamento num local totalmente fechado. Como é que a polícia consegue enxergar, mesmo com a ajuda de helicópteros, um lugar tão escondido como esse? Já consegue ouvir daqui, eu consigo ouvir o córrego que está mais abaixo. E o corpo da Cleonice só foi encontrado 3 dias depois. Ainda não se sabe o momento em que ele tirou a vida dela. Mas o corpo dela só foi encontrado no sábado. E ela foi tirada de casa na madrugada da quarta-feira, dia 9 de junho. Olha isso aqui, a dificuldade. Esse era o acampamento que ele ficou. Não sabe precisar quanto tempo que ele ficou aqui, mas quando a gente olha assim, a gente começa a perceber que esse homem realmente é capaz de tudo. As pessoas falam, ele não está mais aqui nessa região. Ele não pode estar na mata, já são muitos dias. Quando a gente vê isso, a gente pensa que ele pode sim estar aqui. Olha o que esse homem, ele fez. Ele montou um acampamento. Aqui tem, o Mineiro vai mostrar pra gente, nosso cinegrafista, olha, arame. Ó, ele fez tudo, ele construiu um acampamento, ó. Um pedaço de pau, com lona, que ele deve ter achado até talvez na casa que a gente passou, que estava abandonada. Ele colocou lona de lado. O cinegrafista vai entrar aqui, com dificuldade. Aqui, cuidado. E ó,
Aqui atrás também ele colocou, ó, tem uma pedra grande aqui para segurar a lona, ó, uma pedra, aqui lona para se chover alguma coisa, apesar de que aqui tá bem quente. Quase impossível encontrar alguém aqui. Ele colocou até plantas, a gente percebe, olha, para camuflar mais do que já está camuflado, porque aqui é muito difícil, nem com a ajuda de helicóptero, ó. E lá embaixo, a gente vê que é bem difícil o acesso, muito difícil, mais 100 metros, o corpo da Cleonice foi encontrado. Foram 3 dias de buscas, assim como está acontecendo com Lázaro, só que o restante da família, todos desesperados. Onde estaria a Cleonice? Foi quando descobriram que ela estava aqui. Aqui, ó, vem cá. Cuidado para não cair. Ó. Tá vendo o córrego aqui? Ó. Lá embaixo. Bem difícil o acesso. Foi ali. Ela foi encontrada. Ele a torturou e tirou a vida dela. Quanto tempo ela passou por essa tortura, a polícia ainda não sabe. Mas um morador teria ouvido um grito, mas ele não imaginava que se tratava de uma vítima que tinha acabado de ser sequestrada, que a família dela toda já estava morta. O que passa na cabeça de um homem desses? Onde ele pode estar? Quando vai acabar esse terror? É que todos os moradores aqui querem saber. O acampamento, olha só, a tenda, fica ali. Mineiro, mostra pra mim. Nosso cinegrafista vai mostrar. Aquela tenda amarela. E o corpo da Cleonice, essa mãe de família, foi encontrado aqui. Ainda não se sabe exatamente quando ele chegou a tirar a vida dela. Mas o que a família tem certeza é que da casa até aqui, ele percorreu, e ela possivelmente também, 7, 8 quilômetros a pé. Vieram a pé. E de lá até aqui, a família acredita que ela sofreu muito, que ela já estava sendo muito torturada. Os familiares acreditam que por ela ter entrado em contato, denunciado, ele ficou ainda com mais raiva. E por isso decidiu fazer com que ela sofresse ainda mais.